Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar estudando as estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos dar continuidade ao estudo das estruturas ou laços de repetição enquanto e repita. Contudo, vamos dedicar a nossa videoaula à prática de exercícios envolvendo este tema. Como mencionei na nossa videoaula anterior, a quantidade de exercícios que eu separei para trabalhar sobre essa temática é relativamente extensa. Então eu dividi esse conjunto na parte 1 e parte 2. E agora nós vamos estudar a parte 2 deste conjunto de exercícios dedicados ao tema mencionado. O primeiro exercício da nossa videoaula de hoje é o seguinte. Faça um algoritmo representando-o através de um pseudocódigo e de um fluxograma para escrever a série de Fibonacci. Aí são apresentados ali elementos iniciais da série de Fibonacci. Enquanto o valor do termo a ser escrito for menor que 5.000. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. Então, basicamente, o problema a ser resolvido trata-se da apresentação dos valores da série de Fibonacci na saída padrão, e os valores a serem apresentados são valores inferiores a 5.000. Mas quais são os valores da série de Fibonacci? Então nós temos ali, os 10 primeiros valores que vão pertencer à série de Fibonacci. Mas como que esses valores foram obtidos? Efetivamente, nós temos os dois primeiros valores fixos. Então, os primeiros valores da série de Fibonacci são respectivamente 0 e 1. Para a obtenção dos demais valores, eu vou me utilizar dos dois valores que antecedem aquele valor imediatamente. Ou seja, para obter o terceiro valor da minha série de Fibonacci, eu vou somar os dois valores que o antecedem imediatamente. Então, para obter o terceiro, eu vou somar o valor do primeiro e do segundo elementos da série. Então, 0 mais 1 resulta em 1. Para obter o quarto valor da minha série, eu vou somar o valor que eu tenho dos elementos que estão na segunda e terceira posição da série. Então, 1 mais 1 resulta em 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu quiser saber o valor do 11º elemento da série, eu vou somar os valores que eu tenho no nono e 10º elementos da série. Então, 21 mais 34 vai resultar em 55, que vai ser o valor do meu 11º elemento na minha série. Então, quais vão ser as minhas entradas para esse algoritmo? Eu não vou ter entradas. Quais vão ser as minhas saídas? Ou qual vai ser a minha saída? No caso, as saídas vão representar os elementos da série que terão seu valor inferior a 5.000. Quantas variáveis serão necessárias para resolver esse problema? Posso resolver esse problema com 3 variáveis, mas no caso eu vou fazer a opção por apresentar uma solução que fará uso de 2 variáveis. Tá certo, pessoal? Na sequência agora, então, eu vou apresentar um algoritmo que vai implementar a solução proposta. Vou começar representando o meu algoritmo por meio de um pseudocódigo. Então, como de costume, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo. Neste caso, exercício 18, laço de repetição A. Esse A vai servir para me indicar que eu terei mais de uma solução para o mesmo problema. Palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis. No caso, como eu mencionei, farei uso de 2 variáveis, então estou declarando 2 variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente A e B. Palavra reservada início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. No caso, os meus primeiros comandos do algoritmo vão servir para inicializar adequadamente as variáveis declaradas. Então eu vou atribuir o valor 0 como valor inicial para a variável A e vou atribuir o valor 1 como valor inicial para a variável B. Eu vou obedecer a minha ordem lexicográfica, então no caso A vem antes do B, para manter a minha sequência dos valores na série de Fibonacci. Então 0 vem antes do valor 1 na minha série de Fibonacci. Na sequência eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere, abertura de parênteses, e o valor da variável A, que no caso é 0. Agora eu vou ter o meu laço de repetição, que vai ser responsável por apresentar os valores dos elementos na série, desde que estes valores sejam inferiores a 5.000, conforme foi determinado no enunciado. Então, eu vou começar os meus comandos dentro do laço de repetição, apresentando na saída padrão a constante caractere, que é uma vírgula.
e depois eu vou apresentar o valor da variável b. Na minha primeira execução dessas instruções contidas no repita, o valor a ser apresentado vai ser o valor 1, né? Mas à medida que as minhas iterações forem evoluindo, eu vou apresentar os próximos valores dos elementos da série. Então agora eu preciso obter o próximo valor de um elemento da série. Então eu vou obter o próximo valor somando o conteúdo que eu tenho em A e B. E aí eu vou utilizar a variável B para armazenar esse novo valor. E vou deslocar o antigo valor da variável B para a variável A. E é isso que a gente faz agora nessa operação de atribuição. Então eu somo o que eu tenho em A e B e atribuo esse valor para B. Neste ponto, vocês poderiam me questionar: professor, o senhor acabou de sobrescrever o valor de B e deveria ter copiado esse valor para A, para poder assim obter os próximos valores da série. No caso, eu ainda não perdi o acesso ao antigo valor de B. Por quê? Pois na variável A eu ainda tenho o valor de A e tenho em B o somatório de B mais A. Se eu retirar do somatório o valor de A, eu vou obter o antigo valor de B. E é isso que eu faço agora, né? Eu consulto o novo valor de B, que é o somatório de B mais A, e subtraio A. Então eu vou obter o valor antigo de B, e este valor vai ser utilizado para sobrescrever o conteúdo que eu tenho na variável A. Tá certo? E agora eu tenho o meu até, né, que vai ter uma expressão lógica e esta controlará a quantidade de iterações do meu laço. Então, no caso, a minha expressão lógica é B maior ou igual a 5.000. Se eu avaliar a expressão lógica e obter como resultado falso, significa que o valor que eu gerei, né, como próximo elemento da série é um valor inferior a 5.000. Então eu vou voltar para iterar. Apresento a vírgula, apresento, né, o valor do novo elemento da série e obtenho o próximo valor. Armazenando este em B e o antigo valor de B em A, para que eu possa obter os próximos valores. Volto, avalio novamente a expressão. Enquanto o resultado da avaliação for falso, eu vou ficar iterando e apresentando os valores dos elementos da série na minha saída padrão, conforme o enunciado determinou. Mas se ao gerar um novo elemento da minha série, a avaliação dessa expressão lógica resultar em verdadeiro, significa que o valor do elemento da série é maior ou igual a 5.000, segundo o enunciado, indica que eu devo finalizar a apresentação dos valores da série na saída padrão, este valor não deve ser apresentado, então eu saio do meu repita. Por fim, então, eu vou apresentar na saída padrão apenas o fechamento de parênteses, para ficar, né, bem apresentado meus elementos da série. Então, eu vou abrir parênteses, apresentar os elementos da série separados por vírgula, até que o último elemento que eu apresentar vai ser o último valor inferior a 5.000. E aí eu apresento um parênteses de fechamento. Tá certo? Por fim, então, tenho agora a minha palavra reservada fim algoritmo. Lembrando que, conforme eu mencionei, eu vou apresentar mais de uma solução para este problema. Então, nós acabamos de ver uma solução que se utilizava do laço de repetição repita. Vamos ver agora uma solução que fará uso do laço de repetição enquanto. Então, também vou apresentar o meu algoritmo por meio de um pseudocódigo. Como de costume, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exercício 18, laço de repetição B. Vou também fazer uso de duas variáveis, então tenho lá minha palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis, e aí tenho lá a declaração de duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente A e B, seguindo a mesma linha que nós vimos na solução anterior. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. De forma análoga ao que nós vimos, eu vou começar, né, os comandos do meu algoritmo inicializando adequadamente as variáveis declaradas. Agora eu vou apresentar a minha constante caractere, abro parênteses 0, vírgula, né? Então estou apresentando o primeiro elemento da série e depois o segundo. Lembrando que eu poderia construir um único escreva para apresentar essas duas constantes caracteres. Só estou mostrando aqui que sempre existem variantes para soluções. Feito isso, agora eu vou ter o meu laço de repetição enquanto, que vai apresentar os demais elementos da minha série. E aí, inicialmente, eu tenho lá a expressão que vai controlar o número de iterações do laço, que é A mais B menor que 5.000. Então, estou verificando se o próximo elemento da série é inferior a 5.000, pois como o enunciado determinou, só devo apresentar os elementos da série
que vão possuir valores inferiores a 5.000. Então, no caso da avaliação dessa expressão lógica resultar em verdadeiro, eu devo então apresentar na saída padrão o próximo valor da série. Então, eu vou obter esse novo valor, armazenar em B e pegar o antigo valor armazenado em B e colocar em A, para que com base nesses valores de A e B eu possa continuar gerando os próximos elementos da série, de forma análoga ao que foi visto na solução anterior. E agora sim, eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere vírgula e o valor que eu tenho em B. Tá bom, pessoal? Poderia utilizar também um único escreva para apresentar a constante caractere e o valor de B. Só quero deixar claras as possibilidades de variação de código que eu tenho, tá certo? Então eu tenho N algoritmos que podem vir a resolver o mesmo problema. Agora sim, eu tenho minha palavra reservada fim enquanto. Aí neste caso eu volto para o teste, né, que está no início do meu laço, para verificar se o próximo valor da série, né, é inferior a 5.000. Então, tomo o valor que eu tenho em A e B e verifico se o valor resultante é inferior a 5.000. Se for verdadeiro, né, a avaliação dessa expressão lógica, eu entro, gero o próximo valor da série, armazeno em B, né, o antigo valor que eu tinha em B é colocado em A, apresento a minha constante de caractere, vírgula, e o valor de B, que é o valor do novo elemento da série, que é inferior a 5.000, pois o teste estava lá no início, né? E aí venho para o fim enquanto, volto para o teste. Quando a avaliação da expressão lógica resultar em falso, significa que o próximo elemento da série tem um valor maior ou igual a 5.000. E segundo o enunciado, este indica que eu devo finalizar a apresentação dos valores da série na saída padrão e finalizar a execução do meu algoritmo. Então, na sequência, eu tenho escreva só para apresentar a constante caractere, fechamento de parênteses e, por fim, a palavra reservada fim algoritmo. Eu vou apresentar agora esse meu algoritmo que nós acabamos de ver representado por meio de um pseudocódigo através de um fluxograma. Então tenho aqui o terminador com palavra reservada início. Agora o símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis. Então no caso estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro com identificadores respectivamente A e B. O primeiro comando vai ser uma atribuição do valor 0 para a variável A, então tem um símbolo que representa a atribuição. De forma análoga agora eu vou atribuir o valor 1 como valor inicial para a variável B. Agora vou apresentar na saída padrão a constante caractere, abro parênteses 0, vírgula, e a próxima constante caractere, que é espaço 1. Lembrando que eu poderia ter, né, essas duas constantes caracteres em um único símbolo que representar a saída, né, a apresentação na saída padrão da avaliação dessa expressão. Porém, eu estou obedecendo o que foi feito no algoritmo representado por meio de um pseudocódigo. Então, meu fluxograma representa exatamente o mesmo algoritmo. Tá certo, pessoal? Agora, então, eu vou ter o meu losango, que vai representar o teste inicial do meu laço de repetição enquanto. Então, a expressão lógica contida no mesmo é A mais B menor que 5.000. Resultado da avaliação dessa expressão pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou entrar então no meu laço. Aí tenho agora, né, a atribuição do valor, né, da soma de B mais A à variável B. E agora a atribuição do valor resultante da avaliação da expressão aritmética B menos A. Então eu vou obter assim o antigo valor de B e este vai ser utilizado para sobrescrever o que eu tinha em A. Agora eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere vírgula e depois o conteúdo da minha variável B. E agora eu volto para o teste inicial do meu laço. Vou ficar iterando aqui, né, obtendo e apresentando o valor da série enquanto este valor for menor que 5.000. Quando eu chegar aqui no meu losango e fazer a avaliação da expressão lógica e o resultado da avaliação resultar em falso, aí eu vou apresentar a constante caractere, fechamento de parênteses, na saída padrão e terminar a execução do meu algoritmo. Então tem o meu terminador com a palavra reservada fim. Vamos então agora para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Faça um algoritmo para, com base no nome, sexo, aí está destacado ali, né? Que eu vou ter M para masculino ou F para feminino, 3 notas e o número de faltas dos alunos de uma turma, onde o flag será o nome igual a fim, escrever a situação final de cada aluno,
a média das notas dos homens e a média das notas das mulheres, o percentual de homens e o percentual de mulheres reprovados por média, o percentual de homens e o percentual de mulheres reprovados por falta, o percentual geral de reprovação da turma. Uma observação, né? As situações possíveis são aprovado, reprovado por falta ou reprovado por média. A média mínima para obter a aprovação é 7 e o limite de faltas é 15. A reprovação por falta sobrepõe a reprovação por média. As entradas devem ser validadas. Um tempo para vocês. Vamos agora para a proposta de solução. Antes de mais nada, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. Ao analisarmos o mesmo, vamos perceber que já resolvemos um problema similar em uma videoaula anterior. No problema anterior, nós recebíamos um conjunto de informações referentes a um aluno. Esse conjunto de informações era composto pelo nome, número de faltas e as 3 notas do aluno. E aí nós determinávamos a situação final do aluno. Se este foi aprovado, reprovado por falta ou reprovado por média. Agora nós temos no conjunto de informações de um aluno mais uma informação que refere-se ao sexo. Pode ser masculino ou feminino. E também nós vamos ter um conjunto de alunos agora. Então eu vou ter uma sequência de dados referentes aos alunos. Quando que eu vou saber que a minha sequência de alunos finalizou? Eu vou receber o valor fim para o campo nome. Tá certo? Então, o fim vai ser o meu indicador de final da sequência. Eu preciso determinar o que está sendo especificado na letra A, B, C, D e E do meu enunciado. Na letra a letra A especifica que eu devo determinar a situação final de cada aluno. Eu vou ter um grande laço de repetição. Dentro desse laço, eu vou pedir o conjunto de informações referentes ao aluno em questão. Dentro do laço, eu sou capaz de determinar a situação final do aluno. Se este foi aprovado, reprovado por média ou reprovado por falta. Porém, eu vou ter que guardar mais algumas informações que vão me permitir obter o que está sendo solicitado nas demais letras do meu enunciado. No caso da letra B, eu preciso determinar a média das notas dos homens. O que eu preciso para determinar a média das notas dos homens? Eu preciso do somatório das notas dos homens e da quantidade de homens que eu tenho. Tá certo? Para determinar a média das notas das mulheres, eu vou precisar do somatório das notas das mulheres e da quantidade de mulheres que eu tenho na turma. Certo? Então, para resolver a letra B, eu vou precisar de uma variável para acumular as médias dos homens, uma outra variável para contar o número de homens que eu tenho, uma variável para acumular as médias das mulheres e uma outra variável para contar o número de mulheres. Para resolver a letra C, ou seja, para determinar o percentual de homens e o percentual de mulheres reprovados por média, eu vou precisar saber então a quantidade de homens reprovados por média e a quantidade de mulheres reprovadas por média, bem como a quantidade total de homens e de mulheres. Eu já determinei para a letra B a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, efetivamente, eu vou precisar, para resolver a letra C, de um contador que vai armazenar a quantidade de homens e de um contador que vai armazenar a quantidade de mulheres que foram reprovadas por média. Tá certo? Para resolver a letra C, onde eu preciso determinar o percentual de homens e o percentual de mulheres reprovadas por falta, eu vou precisar de um contador para controlar a quantidade de homens reprovados por falta e de um outro contador para controlar a quantidade de mulheres reprovadas por falta, pois a quantidade total de homens e mulheres eu já determinei para a minha letra B, e posso utilizar para a letra D. Por fim, a letra E pede o percentual geral de reprovação da turma. Eu posso determinar isso com base nas informações que eu já reservei, eu já armazenei nas letras anteriores. Então, com o percentual de homens reprovados por média e o percentual de homens reprovados por falta, com o percentual de mulheres reprovadas por média e o percentual de mulheres reprovadas por falta, bem como o número total de homens e mulheres, eu consigo determinar o percentual geral de reprovação da turma. Tá certo, pessoal? Por fim, o enunciado também determina que as entradas devem ser validadas. Para a gente não fugir ao foco, em cada ponto do algoritmo no qual eu vou fazer a validação das entradas, eu vou destacar o processo em questão.
Eu quero chamar a atenção para o fato do enunciado não especificar qual método de representação de algoritmos eu devo utilizar. Ou seja, ele não especifica que eu devo fazer uso de um fluxograma ou de um pseudocódigo para representar o meu algoritmo. No caso, eu farei uso de um pseudocódigo, em função do objetivo final da nossa disciplina, que é que vocês sejam capazes de construir códigos-fonte para a linguagem de programação C. Então vamos lá. Palavra reservada a algoritmo e a constante caractere que dá nome ao mesmo. No caso, exercício 19, laço de repetição. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, eu estou declarando duas variáveis do tipo primitivo caractere, com identificadores nome e sexo. Os identificadores são autoexplicativos. Na sequência, eu estou declarando 6 variáveis do tipo primitivo real, com identificadores N1, N2 e N3, que eu farei uso para armazenar as 3 notas de um determinado aluno em um dado ponto de execução do meu algoritmo. Variável média, que será utilizada para armazenar a média de um determinado aluno em um dado ponto de execução do meu algoritmo. Por fim, tenho a variável med _h soma. Eu vou utilizar essa variável como um acumulador. Eu vou armazenar na mesma o somatório das médias dos homens. De forma análoga, eu vou ter a variável med _m soma. Eu vou utilizar para acumular na mesma o somatório das médias das mulheres. Agora eu tenho outras variáveis que serão do tipo primitivo inteiro. Então, a primeira variável tem identificador faltas, e aí eu vou armazenar nesta as faltas de um determinado aluno em um dado ponto da execução do meu algoritmo. Por fim, eu vou ter contadores. Então, tenho a variável num _h _rf, onde eu vou controlar nesta minha variável, vou armazenar na mesma o número de homens reprovados por falta, de forma análoga na minha próxima variável, né, que é num _m _rf, eu vou armazenar o número de mulheres reprovadas por falta. Na sequência, eu tenho a minha próxima variável, né, com o identificador num _h _rm. No caso, eu vou armazenar nesta o número de homens reprovados por média. De forma análoga, eu vou ter minha variável num _m _rm, onde eu vou armazenar nesta o número de mulheres reprovadas por média. Na sequência, eu tenho mais duas variáveis do tipo primitivo inteiro. Professor, eu poderia ter declarado todas as variáveis inteiras em uma única linha? Sim. Por que o senhor não fez isso? Por conta do tamanho que eu tenho na minha tela, né? Então, eu iria, né, sobrescrever aqui com a minha imagem a sequência de declaração. Então, eu mudei de linha, tá certo? Então, no caso, eu tenho agora mais dois contadores, né, com identificadores total _h e total _m, onde eu vou armazenar, respectivamente, o total de homens e o total de mulheres na minha turma. Agora, então, eu tenho a palavra reservada início, que vai dar fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. Os primeiros comandos que eu vou ter no meu algoritmo vão servir para inicializar adequadamente as variáveis que eu vou utilizar como contadores e como acumuladores. Então, primeiro eu vou zerar a minha variável que vai armazenar o número de homens reprovados por falta. Vou zerar a minha variável que vai armazenar o número de mulheres reprovadas por falta. Vou zerar minha variável que vai armazenar o número de homens reprovados por média. Vou zerar minha variável que vai armazenar o número de mulheres reprovadas por média. Vou zerar a minha variável que vai armazenar o total de homens. Vou zerar minha variável que vai armazenar o total de mulheres. Vou zerar minha variável que vai armazenar, né, a média dos homens somada, então o somatório da média dos homens. E vou zerar minha variável que vai armazenar a média das mulheres somadas, tá certo? Só um detalhe, a variável med _h _soma e med _m _soma são variáveis do tipo primitivo real. No caso, eu estou inicializando, né, a primeira destas com a constante real 0.0. Não estou fazendo o mesmo aqui na próxima atribuição. Por quê? Lembre-se, o valor da variável é um valor real. Então, se eu atribuir o valor inteiro 0, este vai ser convertido implicitamente para um valor real.
Então, tanto atribuir para essas duas variáveis 0 como 0.0 dará no mesmo. A variável vai ter, como consequência final, o valor 0.0 sendo armazenado na mesma. Agora, eu devo receber o conjunto de informações referentes a cada um dos alunos. Lembrando que eu não sei a priori quantos alunos vão pertencer à turma. Logo, eu vou precisar solicitar ao menos uma vez o nome de um dos alunos, para ver se eu vou receber a flag que vai indicar o final da sequência de alunos, que é fim. Então, como eu vou precisar obrigatoriamente, ao menos, solicitar uma vez o nome e fazer a leitura do mesmo, para repetir esse conjunto de solicitação dos dados referentes aos alunos, é melhor utilizar o meu laço de repetição repita, já que o teste é no final. E é isso que eu vou fazer, tá certo? Então agora eu solicito ao usuário que entre com o nome de um aluno e informo que para finalizar a execução ele deve digitar fim. Agora sim eu faço a leitura do que o usuário vai fornecer através da entrada padrão, que é o teclado, e armazeno na variável nome. Primeira coisa que eu vou fazer agora, após receber o valor do nome, é verificar se o usuário não forneceu fim, indicando que finalizou a sequência, né, de alunos. Então, apenas se o nome for diferente de fim, que eu vou solicitar as demais informações referentes ao aluno. E aí, no caso, eu devo lembrar a vocês que é necessário validar cada uma das entradas. Eu vou começar, pessoal, solicitando o sexo do aluno. E aí, no caso, foi informado no enunciado que só são possíveis duas categorias, né? Masculino e feminino. E foi especificado também que deveríamos associar o caractere M a masculino e F para feminino. Então, como eu vou solicitar ao menos uma vez o valor dessa informação, e aí se este não corresponder ao valor solicitado, eu vou solicitar novamente, eu vou utilizar para tal, então, o laço de repetição repita. Então está lá o meu repita. Solicito então que o usuário entre com o sexo, aí eu explicito para ele que M é igual a masculino e F igual a feminino. E faço a leitura do valor fornecido para a variável sexo. Agora eu tenho o meu até. Então até que o valor fornecido pelo usuário para a variável sexo seja igual a M ou igual a F, eu vou continuar iterando. Tá certo? Então quando eu sair desse meu repita, eu vou ter certeza de que o valor fornecido para o usuário para a variável sexo é M ou F. Lembrando que nossos algoritmos não são sensíveis ao caso. Então, tanto faz o usuário fornecer M minúsculo como M maiúsculo, como fornecer F minúsculo quanto F maiúsculo. Eu vou continuar agora fazendo a solicitação e leitura das demais informações referentes ao aluno em questão. No caso, a próxima informação que eu vou solicitar refere-se ao número de faltas. E para isso eu também vou utilizar um laço de repetição para fazer a validação dessa entrada. Então solicito ao usuário que entre com o número de faltas do aluno ou da aluna, faço a leitura para a variável faltas. Como que eu vou validar o valor fornecido? Já que o enunciado não me diz quantas aulas vão ocorrer. Mas eu sei que é impossível você ter um número negativo de faltas. Se o aluno não faltar nenhuma vez, ele vai ter o valor zero, né, em faltas. E aí eu faço essa avaliação. Então eu vou repetir a solicitação e a leitura do número de faltas até que o valor fornecido seja maior ou igual a zero. Em outras palavras, não vou aceitar valores negativos para a variável faltas. Agora, eu vou continuar fazendo a leitura das demais informações, mais especificamente, eu vou solicitar agora as minhas notas. Então eu começo solicitando o valor da primeira nota obtida. Faço a leitura para a variável N1. Também vou fazer uso do laço de repetição repita para validar essa entrada. Como é que eu vou validar as notas? Lembre-se, o enunciado nos disse que a média mínima para aprovação é 7. Com isso eu posso inferir a nota máxima, né? Já que as notas variam normalmente de 0 a 10 ou de 0 a 100. Nesse caso, se a média para aprovação é 7, eu consigo inferir que as notas vão variar de 0 a 10. E é isso que eu verifico no final. Então eu vou repetir a solicitação da primeira nota e a leitura do valor fornecido para a variável N1 até o valor fornecido para a variável N1 ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Ou seja, for pertencente ao intervalo fechado de 0 a 10. Tá certo? De forma análoga agora, eu vou ter um repita para solicitar
o valor da segunda nota, fazer a leitura para a variável N2 e validar este mesmo valor com base no que nós vimos na validação da primeira nota. E de forma análoga, agora eu faço o mesmo processo para solicitar, ler e validar o valor fornecido para a terceira nota. De posse da primeira, segunda e terceira nota, eu faço o cômputo da média do aluno, tá certo? E armazeno na variável média. Agora, pessoal, eu vou verificar se trata-se de um aluno do sexo masculino ou feminino. Então, eu vou comparar o conteúdo da variável sexo com M. Se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for verdadeiro, trata-se de um homem, né? O aluno é do sexo masculino. Então, eu vou entrar na minha estrutura de controle de fluxo, na minha instrução condicional se. E aí vou acumular a minha média. Então eu vou somar, né, na variável que armazena o somatório das médias dos homens, a média que eu acabei de obter e atualizo o valor dessa minha variável, que é um acumulador. E eu agora vou incrementar o meu contador do número total de homens. Tá certo, pessoal? Bom, e agora dentro desse meu se, né, que eu entrei por saber que o valor da variável sexo é igual a m, eu vou agora determinar a situação desse aluno. Então, se o número de faltas for superior a 15, o que isso significa? Indiferente da média, o aluno, já que eu entrei dentro do meu SILA e sei que trata-se de um aluno do sexo masculino, o aluno foi reprovado por falta. E eu vou apresentar essa mensagem. Eu já atendi, né, ao meu item A do enunciado. Categorizei a situação desse aluno. Neste caso, ele foi reprovado por falta. E aí eu vou incrementar o meu contador do número de homens reprovados por falta. Tá certo, pessoal? Se não, ou seja, se o número de faltas não excede 15, eu vou verificar agora a média. Então, se a média for inferior a 7, significa que o aluno, né, consulta a variável nome para personalizar a minha mensagem, o aluno X foi reprovado por média. E aí, no caso, eu vou incrementar a minha variável, que vai ser o meu contador do número de homens reprovados por média. Eu tenho agora o meu senão. Se eu entrar no senão, significa que o aluno foi aprovado. Então, no caso, eu tenho aqui a mensagem correspondente. Tenho agora o meu fim se, né, para este senão. Tenho o meu fim se para este senão. E aí eu vou ter agora o meu senão, que refere-se ao fato de eu não ter um aluno do sexo masculino. Então, o meu aluno pode ser do sexo feminino. Então, trata-se de uma mulher. E aí eu vou fazer algo análogo ao que foi feito para os homens. Ou seja, eu vou, né, acumular a média obtida no somatório das médias das mulheres. Vou incrementar o meu contador que controla o total de mulheres. E vou agora, né, identificar a situação para essa minha aluna. Então, primeiro eu começo analisando a quantidade de faltas. A quantidade de faltas exceder 15 significa o quê? Que a aluna em questão foi reprovada por falta. Eu apresento a mensagem correspondente na saída padrão e incremento o meu contador do número de mulheres reprovadas por falta. Se não, aí eu vou verificar a minha média. Se a média obtida for inferior a 7, aí eu vou informar na saída padrão que a aluna em questão foi reprovada por média e incremento a minha variável que contém o número de mulheres reprovadas por média. Se não, aí eu sei que a aluna em questão foi aprovada. E eu fecho agora o meu senão, fecho este meu senão e fecho o meu se, que vai indicar que o aluno era do sexo feminino. Tá certo, pessoal? Então notem aqui, né, só para destacar a relevância da indentação, não só nessa tela, mas nas anteriores, a gente consegue facilmente identificar. Eu tenho agora meu fim se para o se, que verificava se o nome era diferente de fim. E agora eu tenho minha palavra reservada até, cuja expressão lógica que vai controlar as iterações do laço é nome igual a fim. Se a variação da expressão lógica for verdadeira, significa que eu já recebi todos os dados referentes à minha sequência de alunos e agora eu devo determinar os dados que eram solicitados na letra B,
C, D e E do nosso enunciado. Eu começo verificando se o total de homens é superior a zero. Por que que eu faço isso? Pois para determinar, né, a média dos homens, para determinar, né, o percentual de homens reprovados por falta e o percentual de homens reprovados por média, eu tenho que ter a certeza de que o meu divisor vai ser diferente de zero. Então eu tenho que ter ao menos um homem. E é isso que eu estou verificando aqui, né? Se o total de homens é superior a zero. Então, se for, eu vou entrar nesse meu se, e aí eu posso determinar a média das notas dos homens, através dessa expressão, né? Então, é o somatório das minhas notas dos homens dividido pelo total de homens. E aí, no caso, eu vou utilizar 5 colunas para apresentar o valor e 2 dígitos de precisão. Lembrando que as minhas notas vão variar de 0 a 10. Tá bom, pessoal? E também vou ser capaz de determinar o percentual de homens reprovados por média. Então, para isso, eu vou utilizar essa expressão. Então, eu vou multiplicar, né, por 100 o número de homens reprovados por média e vou dividir pelo total de homens. Tá? Nesse caso, vou utilizar 6 colunas para apresentar o valor e 2 dígitos de precisão. Após apresentar o valor obtido através da avaliação dessa expressão aritmética, eu vou apresentar o símbolo %, tá certo? Agora, na sequência, eu vou determinar o percentual de homens reprovados por falta. E aí este vai ser determinado por esta equação. Análoga à anterior, exceto por o fato de eu ter aqui o número de homens reprovados por falta, e não mais o número de homens reprovados por média. Se não, ou seja, se eu não tiver ao menos um único homem, aí eu vou informar que não foi possível calcular a média das notas e os percentuais de homens reprovados por média e por falta em função da não existência de alunos. E aí eu fecho o meu sinal. Agora eu vou obter as informações respectivas, né, que vão atender parcialmente a letra B, C e D do enunciado para as mulheres. Então eu vou ver se o total de mulheres é superior a zero. Se for, eu vou entrar no meu se e aí apresento que a média das notas das mulheres é, e uma equação análoga anterior, exceto que eu tenho agora, né, o somatório das médias das mulheres dividido pelo total de mulheres. Também vou usar 5 colunas e 2 dígitos de precisão para apresentar o valor. Posso também determinar, então, o percentual de mulheres reprovadas por média. E aí eu obtenho agora, né, multiplicando por 100 o número de mulheres reprovadas por média e dividindo pelo total de mulheres. Vou utilizar 6 colunas para apresentar o valor e 2 dígitos de precisão. Ao final do valor, eu vou apresentar a constante de caractere %. Por fim, agora eu vou determinar o percentual de mulheres reprovadas por falta. E eu tenho uma equação análoga anterior, exceto pelo fato que agora eu vou considerar o número de mulheres reprovadas por falta e não mais reprovadas por média, tá certo? Se não, no caso do se não, significa que eu não tenho nenhuma aluna mulher, aí eu vou informar ao usuário que não foi possível calcular a média das notas e os percentuais de mulheres reprovadas por média e por falta em função da não existência de alunas, o meu fim se. Por fim, agora eu vou determinar o percentual geral de reprovação da turma. Para isso, eu preciso também controlar a questão do meu divisor ser diferente de zero, mas eu preciso que ao menos exista um único homem ou uma única mulher, tá certo? Então, minha expressão lógica que vai controlar, né, a minha instrução de controle de fluxo, que é a minha instrução condicional se, é total de homens maior que zero ou total de mulheres maior que zero. Se eu tiver um único aluno homem ou uma única aluna mulher, eu já vou ter um divisor diferente de zero. Então eu tenho lá, né, a mensagem, o percentual geral de reprovação da turma é, a equação que vai obter isso é 100 vezes, aí eu tenho aqui, né, a soma do número de mulheres reprovadas por falta, mais o número de mulheres reprovadas por média, mais o número de homens reprovados por falta, mais o número de homens reprovados por média. E aí, né, esse é o meu numerador, o denominador é o somatório, né, a soma do número total de homens mais o número total de mulheres. Tá certo, pessoal? O resultado da avaliação dessa expressão aritmética vai ser apresentado fazendo uso de 6 colunas e 2 dígitos de precisão. Após o valor, eu vou apresentar a constante de caractere %. Agora eu tenho o meu senão, que é no caso de eu não ter nenhum aluno, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Aí eu vou apresentar na saída padrão a mensagem.
não foi possível calcular o percentual geral de reprovação da turma em função da não existência de alunos em si. Por fim, palavra reservada fim algoritmo. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Te vejo na próxima. Valeu!